O meu nome é Elfrida Raga, sou docente no Departamento de Matemática da Universidade do Minho e quero hoje, em nome da Escola de Ciências, dar-vos as boas-vindas e agradecer simultaneamente a presença dos doutores Susana Nápoles e Fernando Correia de Oliveira, com quem compartilhei esta nossa apresentação tripartida sobre relógios de sol. Os currículos dos doutores Susana e Fernando falam por si, mas atrevo-me a sugerir a leitura do livro que há uns anos atrás eles fizeram com o professor Nuno Crato, exatamente sobre os relógios de sol, que hoje aqui nos trazem. A nossa ênfase vai ser colocada na história, bem como na dos calendários, e em Portugal, e o nosso público-alvo, nesta instância, é o público escolar. O primeiro orador será o Dr. Fernando, seguindo-se a doutora Susana, e terminarei eu, precisamente com uma breve história dos calendários. Boa tarde a todos. Penso que estarão a ver o início do PowerPoint. Queria agradecer à doutora Elfrida o convite que me fez, é com muito gosto que estou aqui e procurarei, acima de tudo, contextualizar do ponto de vista sociológico e histórico os relógios de sol e não tanto a parte científica que deixo para as duas parceiras de painel. Quando é que começaram as comunidades humanas que habitam o território nacional e que hoje chamamos Portugal a pensar o tempo, ou a ter dele consciência ou a medi-lo? Há muita especulação, obviamente, sobre isso, não há fontes escritas, mas o que se pensa é que terá sido a sedentarização e a agricultura que terão permitido às comunidades humanas a perceberem, se não dos ciclos de dia e noite, que esses, do ponto de vista nómada, são perceptíveis, mas só sedentarizados é que terão uma percepção mais clara dos ciclos anuais do Sol, no seu auge do ponto de vista de altura em relação ao horizonte, ou da altura máxima ou da altura mínima. O que acontece é que nós temos hoje restos de uma cultura megalítica, um chamado Arco Atlântico, que vai desde Portugal até à Dinamarca ou à Alemanha, e que é um conjunto de pedras alinhadas de um determinado tipo, de uma determinada orientação, e se chamamos a isto, portanto, cromlegs. Nós temos vários em Portugal e eles estão orientados de maneira a que 2 vezes por ano haja uma marcação dos solstícios. Aqui se percebe que é um espaço possivelmente sagrado, pelo menos ritualizado, e onde um certo tipo de casta ou de classe teria uma leitura de previsão do que iria acontecer. Perante a angústia de que o Sol iria desaparecer e nunca voltaria a aparecer tão alto como tinha estado anteriormente, percebe-se que o ciclo se repete e haveria aqui, obviamente, especulamos, um certo tipo de rituais ligados sobretudo à agricultura, apesar de outros, como os dólmenes e menires, estarem ligados ao ritual fúnebre. O que eu estou a apresentar-vos é mais ou menos conhecido da maior parte das pessoas. Temos no Alto Alentejo, na Beira Baixa, no Minho, cromleques Val del Rei, Fontainhas Velhas, Mora, Cucos, Monte Moro Novo, Idanha Nova. Os almendres e os xarés serão talvez os mais conhecidos e talvez até mesmo os mais completos, porque entretanto as estruturas de madeira, por exemplo, que estariam aqui, desapareceram, e muitas destas pedras foram depois deslocadas pelas populações para outro tipo de utilidade. Em relação aos relógios, portanto, o que nós temos aqui anteriormente vimos foram calendários anuais que nos dão pelo menos 2 situações, os solstícios de verão e de inverno. Com a ocupação romana, em 2018 a.C., o exército romano entra pela primeira vez na península, e em 44 a.C. dá-se a Pax Romana, portanto uma estabilização do ocupante, com tudo o que ela trouxe de, hoje em dia ainda subsiste, como seja as mudanças políticas, sociais, económicas e culturais profundas, que duram como seja a língua, o ordenamento básico do território, através de grandes vias de comunicação, e a fundação ou solidificação de agregados urbanos,
o ordenamento jurídico, a categoria jurídica de cidadão de Roma, a moeda, etc. Bom, estou-vos aqui a apresentar, não há muitos exemplares de relógios de sol romanos. Este é de Freiria, numa zona aqui perto de Sintra, onde há pedreira, portanto, até se pode dizer que se calhar esta pedra vem da pedreira da zona. Não há muitos relógios de sol da época romana, mas temos 5 ou 6 exemplares identificados. O que nós sabemos é que eles existiam mais profusamente e há fontes indiretas, não tanto estas fontes diretas de relógio de sol, mas vou-vos dar aqui um exemplo. Um relógio de sol que teria uma grande monumentalidade estaria em Idenha a Velha, a Egitânia. Esta é uma das epigrafias mais longas que temos, ela está neste momento no Museu de Arqueologia, onde se refere que há um cidadão que oferece à Egitânia, a esta comunidade, um horário, um relógio. E, portanto, pela importância da lápide e por quem o constrói e quem o ofereceu, estamos a falar, portanto, de um cidadão que não sabemos se será um cidadão romano ou autóctone ou de Mérida, mas temos depois 3 munícipes que são aqueles que vão estar encarregados da construção e da fiscalização da construção deste tipo de relógio de sol. Portanto, estamos a falar de um investimento relativamente grande, numa Egitânia que hoje está despovoada, mas que na altura era uma importante encruzilhada comercial no Império Romano. Aqui está, portanto, a leitura mais fácil. Ele foi um horário, um donavit, por um senhor que está aqui identificado, e há 3 municípios que estão encarregados dessa fiscalização. Este caso também é interessante, é um que diz respeito ao Justrel, Metallum Vispacense, diz respeito a Minas, portanto isto são relativamente conhecidas estas tábuas gravadas com os regulamentos mineiros, e sabemos, por exemplo, que havia banhos públicos para mulheres e para homens a uma determinada hora, e essa hora mudava em relação ao verão ou em relação ao inverno. A maneira como se conseguia que na primeira hora ou na segunda hora as pessoas pudessem ir ou não aos banhos, o que se depreende é que seria através de relógios de sol. A Idade Média é um vazio em relação à cultura material, ou seja, não temos vestígios nem das ocupações bárbaras, nem da ocupação árabe de relógios de sol desse período, e percebemos, por exemplo, que a civilização árabe ou islâmica, mais propriamente dita, não tanto árabe, mas islâmica, tem uma noção de tempo um pouco mais difusa ainda hoje. Ou seja, os tempos são marcados por muezzin, através da subjetividade com que leem a luz do próprio dia e fazem os apelos às orações. De qualquer maneira, o Al-Andalus tem também fontes indiretas, como seja regulamentos para regas, onde se percebe que os relógios de sol continuavam a ser utilizados na altura para regular essas tais regras. Acima de tudo, o que aconteceu foi uma racionalização do tempo, quando os beneditinos, somente a Ordem Beneditina, chega a Portugal. A Ordem Beneditina é muito importante para a colonização do território conforme ele ia sendo conquistado, e os beneditinos tinham uma regra que era orare et laborare, ou seja, dividiam o tempo de uma forma relativamente rígida e tinham períodos entre o horário e o laborare, e eles eram todos comandados essencialmente por relógios de sol. Eu agora vou-vos mostrar aqui uma série de imagens de relógios de sol. Alguns deles não vou identificar a localização por um seguinte motivo. Estão em zonas que antes eram povoadas e hoje estão desertas, mas mesmo desertas literalmente. E tem havido, obviamente, assaltos, roubos, algum tipo de situação de tirarem os gnómenos, etc., aos relógios. Mas pronto, isto é um exemplo que eu dou. Há cerca de 4 anos, no castelo de Setúbal, esta pedra estava no meio das outras pedras e eu indiquei-lhes que isto era um relógio de sol, só que não estava no sítio.
cá está, portanto, com as marcações ainda já muito tenues, etc. Não está em sítio, obviamente, mas isto merecia possivelmente que o próprio Castelo de Setúbal identificasse a pedra e a colocasse no seu lugar. Aqui estão vários tipos de relógios de sol que depois serão mais classificados, essencialmente pela Susana, antropomórficos. Há todo um mundo de frases relacionadas com relógios de sol, que é um mundo extraordinário, somente frases em latim, mas, por exemplo, aqui os gnómenos não estão na posição de vida, isto é, na zona do Minho, mas depois há aqui uns que estão numa zona perto de Vidago, mas que não irei identificar, etc. Há relógios de sol múltiplos, verticais e horizontais, geralmente em fachadas religiosas, mas não só, em solares, em edifícios públicos também civis. Bom, acontece que fui contactado há cerca de 6 anos por arqueólogos que tinham estado num campo arqueológico aqui em São Paulo. São Paulo é uma zona ribeirinha de Lisboa, e tinham encontrado este objeto. Bom, o que é este objeto? É aquilo que nós chamamos uma meridiana, ou uma parte dela. Isto é a base de um relógio de sol portátil, onde na parte central estaria uma bússola. É óbvio que essa bússola, devido a ser feita de metal, já se deteriorou e desapareceu. A madeira está conservada porque esteve cerca de meio milénio debaixo d'água e agora há cuidado para a preservar. Vê-se aqui melhor o que está gravado, e o que acontece é que a esta meridiana falta-lhe a parte de cima, portanto seria um díptico que se abre e que geralmente o fio que liga as duas partes do díptico servem de gnómeno e de projeção de sombra para saber qual é a hora solar no determinado local. Isto já é outro campeonato, podemos dizer assim. Trata-se de uma meridiana de marfim, exatamente com o mesmo problema. Ela tem uma parte só do díptico, mas é uma meridiana mais sofisticada, porque marca aquilo que seria para a latitude de determinadas cidades de toda a Europa e podemos acertá-la para ver as horas. Ela está no Museu de Arqueologia e foi fabricada em Nuremberg. Era o centro científico nos séculos XV e XVI, principal centro científico, produção de instrumentação científica. Sabemos quem é este senhor Gebhardt, é famoso, ele não fez só relógios de sol. O relógio de sol, como veem aqui, já se transformou num instrumento científico. Não é tão, enfim, não é tão básico como aqueles exemplos que eu vos dei. Cá está, temos aqui Danzig, Stettin, Cracóvia, Praga, Viena. Muitas vezes isto eram objetos de aparato, ou seja, a própria pessoa que os usava nem sequer sabia lê-los. Mas era quase o estatuto de saber dizer que era cosmopolita e que tinha andado por estas cidades todas, ou que poderia um dia vir a andar. Mas, de qualquer maneira, trata-se de um objeto curioso. Nós temos aquilo que se chama meridianas, do ponto de vista verdadeiramente exato, a meridiana é aquela que assinala de uma determinada forma o zénito, ou seja, o ponto de alto em que o Sol determina o meio-dia solar verdadeiro. E aí é mesmo certo, ou seja, não há enganos. Do ponto de vista local, quando a meridiana marca que é meio-dia naquele local. Se nos afastarmos, já não é meio-dia tão... portanto, o relógio de sol marca sempre o tempo verdadeiro no próprio local. Houve meridianas, e porquê é que existiam estas meridianas? Para acertar os relógios mecânicos que eram geralmente, nestas épocas, relativamente inexatos. E então, uma vez por semana, não era preciso todos os dias, mas uma vez por semana, sabia-se o meio-dia solar verdadeiro no local e depois ia-se acertar o relógio ou os relógios. Nós temos meridianas no Palácio Nacional da Ajuda, no Palácio Nacional de Mafra, no Paço da Rainha, que é hoje a Academia Militar, no Paço Nacional de Queluz, isto é no jardim, portanto isto foi vandalizado, o jardim todo ele estava com instrumentos científicos de leitura solar, este é um deles, e no Palácio Nacional de Sintra. Aqui temos um relógio que está bastante bem estudado, é um relógio com um relógio de sol, no Hospital dos Capuchos,
ele ou não está no sítio, ou os edifícios, a edificação que foi feita em seu redor não permite que ele hoje receba sol como deveria permitir. De qualquer maneira, é um relógio relativamente interessante, até pela azulejaria que tem, etc. Como vos disse, os relógios de sol acompanharam a evolução da relojaria mecânica. Isto é em Mafra, portanto não tem acesso ao público, isto é no telhado do convento, mas este relógio de sol servia para afinar os relógios mecânicos. Dom João V teve uma grande preocupação em saber como é que o Vaticano acertava os seus relógios. Há uma troca de correspondência muito vasta entre o mestre relojoeiro do Vaticano e a Corte de Lisboa, em que ele dizia que quanto melhores relógios de sol vocês tiverem, melhor será o tempo mecânico que depois se mede. E, portanto, houve importação no tempo de Dom João V de dezenas de relógios de sol de qualidade e também, como é óbvio, de relógios mecânicos, como é o caso aqui, quase hiperbólico de Mafra, em que quem recebeu a encomenda perguntou se não estavam enganados, se não era só um relógio, não, eram 2 e 2 carrilhões. É claro que depois para manter e para a manutenção é que é sempre mais difícil. E, portanto, parte disto está parado. O relógio de sol continua a ter importância, por exemplo, na malaposta. Havia relógios mecânicos pendurados nas carruagens, mas para se cumprir os horários, estes marcos miliares, não é? De tantos em tantas léguas, havia relógio de sol para saber se estávamos atrasados ou não em relação ao percurso que era feito, não só da malaposta, como também de passageiros. Temos aqui, portanto, isto é no Museu das Comunicações. E cá está um relógio de sol, que ao longo do percurso havia vários, e se sabia, ou se acertava a hora, e sabia se estava a ser cumprido ou não o calendário. Este é em Cacilhas, e é um exemplo interessante, porque do lado esquerdo vemos um relógio de sol e do lado direito vemos um relógio mecânico. É recorrente, ou seja, havia sempre a possibilidade do acerto do relógio mecânico através do relógio de sol. E como é que se fazia o acerto do relógio mecânico? Mas há pessoas que me perguntam se era por escadote, que se ia lá, etc. Não. Do lado interior de qualquer relógio mecânico, há um relógio mecânico, um mostrador mais pequeno, tudo o que eu fizer nos ponteiros do relógio mecânico mais pequeno no interior vai-se corresponder àquilo que é o relógio mecânico, o mostrador no exterior. Cá está o relógio de sol. Depois, traduzir isto em horas civis é mais complicado. Temos que ter pelo menos 3 indicações, mas a Susana depois explicará. Temos que saber se estamos na hora de inverno ou na hora de verão. Temos que fazer a compensação em relação a Greenwich, que está no meio do meridiano zero, que é o nosso meridiano, e depois ainda temos que saber que dia é e temos que ir a uma coisa chamada equação do tempo para fazermos a compensação. Portanto, não é fácil, mas é pedagógico e é interessante, é um passatempo, pegar num relógio de sol, ver que horas marca e transferi-lo depois para a nossa hora civil. Isto é um relógio que está despercebido na sede de Lisboa, exatamente com a mesma função. Estes azulejos têm interesse porque isto, por exemplo, em Évora, no Colégio dos Jesuítas em Évora, a gnomónica era ensinada. Era uma das partes da matemática e a gnomónica era ensinada. E, portanto, o relógio de sol é uma das traduções da trigonometria, da aplicação da matemática. Portanto, temos aqui no centro Putti e depois temos no centro um relógio de sol. O Hospital de São José, cá está, outro caso. Temos aqui vários instrumentos científicos e do lado esquerdo temos o telescópio temos, por exemplo, um relógio de sol. Enfim, também na representação. Esta é uma meridiana muito bonita, houve um mecenato, ela estava muito enferrujada, muito maltratada, é no Palácio da Pena. O que é que esta meridiana faz? Faz soar o meio-dia através de uma lente, essa lente está posicionada de uma determinada maneira e quando o sol atinge o meio-dia vai a uma mecha, essa mecha acende e dispara uma pequena peça de artilharia. Houve um senhor chamado Veríssimo Alves Pereira, um homem curioso, que no final do século XIX
colocou nos Clérigos, no Porto, e no Castelo de São Jorge, e depois na Escola Politécnica em Lisboa, dispositivos semelhantes a estes, mas maiores, com canhões, pequenos, mas canhões, não estas pequenas peças, e tanto o Porto como Lisboa tinham uma vez por dia a hipótese de acertar a hora pela hora solar através do troar desta peça. Este é talvez o relógio de sol mais sofisticado que conhecemos, não é talvez, é mesmo o que conhecemos, é o mais sofisticado. Ele está no Museu de Marinha, é feito por um tal Berthet, possivelmente francês, e dá-nos uma precisão enorme em relação à leitura como relógio de sol, tem a potencialidade de ser todo articulado e, portanto, poder-se adaptar às latitudes que está a medir. Aqui é uma peça do anedotário lisboeta, Alfacinha. Havia um relógio de sol na Praça do Caixo Sodré, que depois foi substituída pela estátua do Duque da Terceira, e há muita anedota recorrente sobre pessoas que iam ler o relógio de sol à noite, etc, etc. Um bocado o saloio que vem à cidade. Mas digamos que Castilho, e muita gente escreve sobre isto, que desapareceu, não sabemos onde é que está. Cá está ela, é um relógio de sol relativamente simples, mas sintomaticamente está na zona dos intermediários, ou seja, toda esta zona é de empresas de import-export, portanto aqui também, e é muito perto de onde está o relógio legal hoje em dia no Castré. Portanto, aqui sempre houve esta necessidade de ler o tempo, não é? Este é um relógio de sol também curioso, está num forte. Quando o Gaddafi veio a Portugal não quis dormir debaixo de teto e quis dormir numa tenda. E então foi aqui montada a tenda junto a este relógio. Eu penso que este relógio é feito, não, tenho quase a certeza, por um general do exército português que se dedicou à gnomónica, e é um bocado o relógio do império onde o sol nunca se põe, ou seja, tem aqui as várias províncias ultramarinas da altura e a Lisboa, a capital do império, no centro, e pode-se ler aqui a hora em Timor. Cá está, um pouco mais pormenor. Isto é na Fábrica da Pólvora, hoje em dia um espaço cultural, com uma estética, portanto, de um canhão, de uma espingarda. Depois a Susana irá explicar um pouco mais este tipo de relógios, mas pronto, é uma peça interessante. Debruço-me um pouco sobre o anedotário lisboeta também, e não só. Isto foi feito para a Exposição do Mundo Português em 1940, nos Jerónimos, e pouco depois estava com este arranjo, portanto, sempre esteve com este arranjo, que é também um bocado a filosofia de leitura do tempo nas colónias, não só em Lisboa, mas não só. E o gnómeno, portanto, aquilo que projeta a sombra, é uma âncora. Bom, isto esteve assim durante anos, durante décadas. Portanto, ninguém percebia bem o que é que a âncora estava ali a fazer. Até que com alguma pressão, incluindo eu e outras pessoas, fizemos pressão junto da Câmara Municipal de Lisboa, porque não sabiam que estava ali um relógio de sol e que devia ser contextualizado. E como já não há jardineiros com a capacidade que havia em 1940, fez-se isto que é meio tosco e, portanto, isto não lê nada, não se percebe bem o que está aqui. Mas pelo menos as pessoas já percebem que isto projeta uma sombra perante uma determinada escala. Há um relógio, por exemplo, curioso no Palácio da Ajuda, que está na sombra. Ou seja, quando se encomendaram dezenas de estatuetas para fazer a decoração da ajuda, esta estátua ficou num nicho, mas ela é um relógio de sol. Esta bola tem um gnómeno, portanto eu já sugeri que pusessem a estátua num sítio qualquer, que nós, eu, a Susana, o Nuno, vamos lá e acertamos aquilo e sempre ficamos com mais um relógio de sol. Finalmente, gostava de vos falar de um relógio de sol que é só o maior de Lisboa. Houve várias vicissitudes na construção deste edifício. Ele neste momento está completo, o edifício está todo pronto e nós os três que tínhamos feito aquele livro do CTT fomos convidados a fazer um relógio de sol para este edifício. E a ideia nem foi nossa, foi a ideia dos arquitetos, é que o gnómeno não existe, ou seja, o que existe não é sombra, é um raio de luz. E, portanto, este relógio está a dar as horas. É preciso, obviamente, ter aquelas 3 regras para se saber as horas. Ele devia ter uma contextualização ali escrita, até meio pedagógica, para as pessoas perceberem o que é que se está a passar. Acho que arquitetonicamente ficou muito interessante. Ele é enorme, é entre Lisboa, está perto do Rio Trancão, está na fronteira já de Lisboa, até penso que já está fora de Lisboa. Mas é um relógio interessante e até, por exemplo, para visitas de escolas, etc., seria uma boa peça pedagógica. Este é o livro que
julgo que estaria esgotado, não é? Ele foi editado com selos, portanto, tem uma coleção de selos, principalmente da zona dos arredores de Lisboa, da zona Saloia, mas de selos muito bonitos, e vem com este livro e pronto. Qualquer coisa mais sobre este tipo de coisa e sobre o tempo. Acima de tudo o blog Estação Cronográfica, que é o alimento, mas o livro do CTT, que eu acho que, se conseguirem encontrar, tem lá muita base de como construir, etc. E uma coisa mais completa, os tratados de gnomónica, principalmente na época barroca, foram sendo escritos e que são peças muito bonitas do ponto de vista estético. Obrigado. Então, muito boa tarde. Quero começar por agradecer esta oportunidade para poder também associar aqui à beleza, a toda a história do relógio de sol, o seu processo de construção e em que medida é que matemática relativamente elementar está na base da sua construção. Ora, este primeiro slide traz aqui uma referência uma frase de Santo Agostinho que diz muito claramente que é, de facto, nós queremos fazer o quê? Queremos medir o tempo. Mas medir o tempo, o que é o tempo? E o tempo é aquilo que nós sabemos o que é que se quer dizer, mas não, na realidade não temos uma forma de explicar. E, portanto, o que é que terá acompanhado o homem ao longo da sua presença? É exatamente arranjar uma maneira de medir o tempo. Então, como é que... portanto, falou-se aqui em relógios de sol, mas, portanto, talvez seja bom de nós dizermos o que é que, na realidade, é um relógio de sol. Portanto, o relógio de sol é um instrumento que determina as divisões do dia através da projeção da sombra de um objeto, que é o gnómon, sobre uma base graduada, que é um mostrador, normalmente mostrador ou quadrante. Ora, acontece que, portanto, consoante a posição do mostrador e consoante a inclinação do gnómon, nós temos que, evidentemente, relógios para localizações diferentes. Agora, como é que se terá começado esta ideia de que porque é que a projeção da sombra nos dava a indicação exatamente podia nos dar a indicação da hora? Então, antes, propriamente dito, de começar-se a pensar em relógios de sol, há aqui uma referência interessante a uma comédia, a Assembleia das Mulheres, de mulheres do grego Aristófanes, em que, portanto, ela se queixava que o marido contava o tempo que faltava para o almoço, ele sabia qual era a altura do almoço pelo comprimento da sua sombra. E, portanto, chegaram a existir tabelas que indicavam exatamente em pés o comprimento da sombra para horas diversas, e, inclusivamente, na Idade Média isso ainda acontecia. Agora, qual terá sido a primeira divisão de tempo que apareceu naturalmente aos primeiros homens? Portanto, a ideia de que havia um período de luz e depois um período de escuridão. E esses períodos de luz e de escuridão, a ideia foi dividi-los, e foram divididos, tanto um como o outro, em 12 frações. A ideia do 12, eventualmente, ela surge em vários contextos, talvez rapidamente para lembrar, o 12 é 3 vezes 4, 3 é o número divino, 4 é o número da Terra, portanto, o número humano, portanto, o número divino associado sempre a uma trilogia Pai, Filho e na fé cristã, Pai, Filho e Espírito Santo, e inclusive na antiguidade, os egípcios, etc. Portanto, era exatamente a questão da família dos deuses que era associado ao número divino. Agora, a seguir a isto, o que é que terá acontecido? E, portanto, já o Fernando referiu exatamente, uma coisa era quando já agora, como é que começa a questão das horas, das 24 horas. Portanto, havia os ditos dois períodos de 12 horas, que depois o Hiparco resolveu juntar os períodos e dividir em 24. E depois, a seguir, no século, portanto, o Hiparco antes de Cristo, depois, no século II depois de Cristo, é que a hora foi dividida em minutos e em segundos. Mas já aqui foi referido exatamente que quando o homem começa deixar de ser, dar sempre de um lado para o outro e se fixa no local, ele começa a observar o que é que se passava ao longo do dia.
e começa a observar, inclusivamente, o que é que se passava ao longo do ano. E, portanto, quando o Sol estava mais alto e depois quando o Sol estava mais baixo. E, curiosamente, que a ideia de, portanto, tínhamos o solstício, o equinócio, e o solstício de verão, o solstício de inverno e o equinócio. Agora, o que é um facto é que, enquanto podemos pensar que o solstício de verão lhes traria uma grande alegria, digamos que uma marcação muito importante era exatamente o solstício de inverno, porque a partir daí tudo começaria a melhorar outra vez. Portanto, os dias começariam a ser maiores, começaria a haver mais alimentos, etc. Agora, relativamente à sombra. Então, qual terá sido o passo seguinte? Espetar uma vara no chão e ver o que é que acontece. Portanto, espetam a vara no chão e o que é que se vê? Vê-se que ao longo do ano a sombra muda a sua direção. Portanto, muda a sua direção ao longo do ano. Mas o que é que acontece? Agora, quem é que terá tido essa ideia? Mas é pensar o que é que vamos, em vez de pôr uma vertical, vamos pôr uma oblíqua. E o que é que acontece? Se nós pusermos uma vara que esteja inclinada de acordo com o eixo da Terra, o que é que acontece? A sombra, para a mesma hora, ao longo do ano, varia o seu comprimento, mas a sua direção é sempre a mesma. Portanto, reparem que este foi, de facto, o ponto de partida para a construção dos relógios de sol. E então, o primeiro tipo de relógio de sol, portanto, temos aqui a questão da referência aos solstícios e aos equinócios. Já agora, outra situação que é muito importante, portanto, há bocado também disse o quê? Que eles tinham inclinado exatamente o gnoma na direção norte-sul. Sem saber, portanto, na altura não saberiam eventualmente se era norte-sul, como é que poderiam ter uma ideia da direção norte-sul? Como o Fernando falou há bocadinho, aqui nos vários cromex, concretamente aqui está uma referência ao de Monsaraz, o que é que acontece? Acontece que quando a sombra do Mir é mais curta, o sol está a apontar para sul e a sombra está a apontar para norte. E, portanto, a direção norte-sul provavelmente terá sido a primeira direção que construíram e depois, a partir daí, constroem as outras direções. Agora, vamos então passar à construção, vamos fazer um relógio de sol. Portanto, vamos imaginar que temos que a Terra é uma superfície esférica e com um eixo de rotação a passar pelo centro e que se encontra parada. E temos o Sol que se move de este para oeste. Então, se agora, à medida que, portanto, quando o Sol se movimenta, o que é que acontece? Para dar uma volta de 360 graus, em 24 horas, de cada hora, anda o equivalente a 15 graus. Então, se nós agora imaginarmos que colocamos ali em cima um disco paralelo ao Equador, e marcamos nesse disco exatamente as divisórias com ângulos de intervalos de 15 graus, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que, portanto, sobre esse disco vai estar projetada a sombra da vareta que está ali desenhada. Portanto, a superfície plana. Agora, como é que nós pomos isto a funcionar e paralelamente ao Equador, este disco? Fundamentalmente, trata-se de dizer que o gnómen está perpendicular ao disco e que o gnómen aponta para norte. Automaticamente isso acontece. Então, se reparem que nessas condições, nós temos aqui que a inclinação do disco é equivalente à latitude do lugar, se considerarmos o plano onde se situa o disco. Então, agora, vamos imaginar que tiramos aquele disco dali e que, portanto, agora o disco já está sozinho. E agora vou agarrar no disco e vou transferir tudo para um desenho num cartão. Então, o que é que acontece? Reparem que no cartão que está do lado esquerdo, o que é que está aqui assim considerado? Está considerada uma dobragem em que será desenhado o mostrador. Portanto, o mostrador com as marcações. E depois,
temos que a inclinação do disco do gnomon, deverá fazer ali assim um ângulo igual à latitude do lugar. Portanto, o ângulo em que nós devemos dobrar o papel, devemos dobrar que faça um ângulo que seja o complementar da latitude. Portanto, facilmente se desenha com um transferidor, um esquadro e pouco mais, nós conseguimos fazer um relógio de sol equatorial. Claro que o relógio de sol equatorial, neste caso, nós teríamos, aqui estamos no hemisfério norte, portanto, teríamos um relógio com esta forma. Reparem que do lado direito em baixo, estaríamos no hemisfério sul, portanto, o que é que acontecia? As marcações teriam que ser feitas no verso daquele mostrador. Relativamente aos relógios, podemos dizer que o relógio equatorial não é muito fácil de colocar normalmente, porque ele terá que estar em cima de uma base e depois fica ali uma coisa um tanto ou quanto espetada. Eu encontrei aqui um exemplo que acho muito interessante, que é este que está em Sintra, e que reparem que o gnomon é na peça central, temos, portanto, o que faz, é tudo cimento, digamos, mas que faz exatamente a projeção da sombra, e depois a sombra tanto pode ser lida na face de baixo como na face de cima, porque temos ali assim dentro a numeração. Portanto, acho que é razoavelmente bem conseguido como relógio equatorial. Agora vamos lá pensar. Então, se eu agora quiser colocar um relógio sei lá, em cima olha, encontra-se em vários sítios nos conventos, por exemplo, na parte exterior, há um muro e depois pôs-se um relógio de sol. Olha, um relógio de sol, por exemplo, na Mãe d'Água, por exemplo, temos um relógio de sol horizontal. Como é que se faz a marcação no relógio de sol horizontal? Ora bem, nós podemos fazê-la de uma forma geométrica bastante simples, que é agarrar num relógio equatorial feito para o mesmo lugar. Agora, vamos lá ver, o relógio equatorial feito para o mesmo lugar, o que é que nós temos que ter cuidado? Temos que ter cuidado com a latitude. Não é? E então, assento em cima de sei lá, um cartão, vamos imaginar, estamos a trabalhar com cartões, e agora o que é que eu vou fazer? Portanto, o gnomon perfura o cartão no ponto C. Agora, se unir o ponto C com os pontos onde terminam as marcações do relógio equatorial, e unindo, nós temos as marcações do relógio horizontal. Agora, se quisermos usar os nossos conhecimentos de matemática, até agora, a única coisa que nós fizemos foi medir ângulos, praticamente, podemos recorrer à trigonometria. Não vamos explicar as fórmulas, não vamos entrar por aí, mas reparem que tudo aqui se passa com 3 triângulos. Um dos triângulos é o triângulo que tem o vértice, portanto, tem 2 triângulos que têm o vértice no O. Um deles diz respeito à inclinação do gnomon, o outro diz respeito à marcação no relógio equatorial e o último triângulo diz respeito à marcação no relógio horizontal. E estas marcações, umas têm tudo a ver com as outras, e eu poderia concluir qual era o valor exato sem estar a fazer um desenho, digamos assim, um esquema. Temos aqui exemplos de relógios horizontais. Este ambos estão no Palácio da Pena, o Fernando já falou neste, e este está também no Palácio da Pena, é um daqueles que, por estar bastante acessível, o gnomon já desapareceu. Depois temos aqui de grandes dimensões para, sei lá, para uma rotunda, para um parque, um relógio horizontal. E agora os relógios verticais. Portanto, quando é que o relógio é vertical? Quando ele está na direção norte-sul. Portanto, o que é que pode acontecer? Reparem que no lado esquerdo temos uma parede e que o relógio está virado a sul. E portanto, o que é que acontece? Eu vou fazer a sua graduação através também, agora posso, por exemplo, fazer através, não preciso ser equatorial. Já tenho um horizontal e agora, com o horizontal, faço também um vertical. Já vamos ver como. Agora, reparem que no lado direito temos um relógio que a parede está virada a norte. Então, aqui embaixo, enquanto o gnomon está inclinado de 90 menos a latitude, ali assim, portanto, o gnomon continua na mesma direção, mas, portanto, exatamente para cima. Aquele relógio que o Fernando falou relativamente ao maior relógio de Lisboa é um relógio declinante. Portanto, o relógio está numa parede, que a parede não é nem virada nem a norte nem a sul.
E então, nesse caso, tem que se ter em conta a declinação e é mais complicado fazer exatamente as suas marcações. Portanto, reparem, aqui no lado esquerdo temos como é que eu passo de um horizontal, estão a ver que é muito simples. Eu uno o prologo gnoma e agora, automaticamente, a partir do ponto O, eu encontro o ponto ao linha. E agora, uno o ponto ao linha com as marcações que tinha o outro e o relógio está feito. E agora, se for declinante, então se for declinante, cá está a declinação, está aqui marcada com a letra D, e eu continuo exatamente a fazer a mesma técnica, ir à procura a partir de quando é que eu faço, tenho o O', tenho aqui o C, e agora vou fazer exatamente as marcações exatamente da mesma forma. Relativamente a só aqui um exemplo que eu acho que é muito, muito interessante, muito curioso, que é da Igreja de São João Batista de Tomar. E porquê é que é muito curioso? É porque custa um bocadinho a ver, mas se olharmos com cuidado para o relógio vertical tem as marcações de pernas para o ar. Portanto, tem as marcações de pernas para o ar, porquê? O relógio está muito alto. E o que se pretende é que, portanto, os frades vejam as horas. E, portanto, veem as horas, vão à janela e veem o relógio está cá embaixo e, debruçando-se, veem as horas no relógio. Portanto, o relógio é um relógio vertical, está a funcionar, funciona provavelmente porque está lá tão alto que ninguém pode lá ir fazer vigílias ao relógio e, portanto, temos este exemplo que eu acho que é de facto muito curioso. Depois, aqui só, portanto, relativamente, o Fernando já mostrou aqui os de baixo, reparem que automaticamente a torção que a parede tem traduz sobre as marcações. E as marcações, reparem que enquanto nos outros relógios nos parece que há um certo equilíbrio nas armações, aqui não parece haver equilíbrio nenhum. Portanto, temos aqui, este é ocidental, este é oriental, portanto estão viradas para um lado, viradas para o outro, e temos aqui marcações completamente diferentes. Agora uma coisa muito importante que é como é que do tempo solar eu passo para o tempo legal, não é? Portanto, como é que relacionamos a hora solar com a hora dos nossos relógios? Ora bem, apenas em 4 dias do ano, e portanto aí o acerto terá que ser feito eventualmente à custa de anos bissextos, que são 16 de abril, 14 de junho, 2 de setembro e 25 e o dia de Natal, é que o dia solar, portanto, o dia solar é o tempo que decorre entre duas passagens consecutivas do Sol no meridiano do lugar, portanto, são o meio-dia entre os dois meios-dias, tem 24 horas. E, portanto, no hemisfério norte, acontece que há um atraso do tempo solar de 14 minutos relativamente ao tempo mecânico e, em contrapartida, no fim de outubro temos um avanço. Portanto, digamos, estes atrasos e estes avanços são registados num gráfico que nós chamamos a equação do tempo. Reparem que ali o que é que nós tínhamos falado? Tínhamos falado em, portanto, os avanços e os atrasos. Reparem que temos aqui os 14 do lado esquerdo, somos os 14 minutos, e claramente aqui do lado direito os 16 minutos relativamente às diferenças que havia entre o tempo solar e o tempo dos relógios. E agora o problema começou a surgir a partir do momento que as pessoas começaram a viajar. Se começavam a viajar, o que é que acontecia? Portanto, como uma hora, por cada hora, portanto, uma deslocação de 15 graus faz uma alteração de uma hora, nas viagens tinham que estar sempre a acertar o relógio. E então foi adotado, em 1884, o meridiano de Greenwich. O meridiano de Greenwich, portanto, o que é que acontece? Deveríamos ter as regiões que estivessem entre mais 7,5 e menos 7,5. Acontece que Lisboa, por exemplo, tem longitude sensivelmente 9 qualquer coisa. Portanto, teoricamente, nós não deveríamos ter a hora de Greenwich, deveríamos ter a hora dos Açores. O que é que acontece? Acontece que, por um lado, existe esta regularização, mas, por outro lado, existem aspectos políticos, claramente. Portanto, interessa muito mais a Lisboa estar com a hora europeia, fundamentalmente é isso. Portanto,
Reparem que aqui não nos vamos estar a alongar com isso, mas a história da fixação em Greenwich não foi pacífica, não é? Chegou-se a pensar em fazer em Cabo Verde, não é? Portanto, enfim, mais uma vez são as políticas que estarão eventualmente em jogo. E agora já vimos aqui o relógio há bocadinho, é o relógio da Sé de Lisboa. Este relógio está, se nós estivermos de frente para a Sé, portanto, está do lado direito, virado a sul. Está na torre, não será muito antigo, não é da altura da construção da Sé, porque essa torre caiu no terremoto, portanto, muito provavelmente o relógio se existisse, teria desaparecido. Agora, tem aqui uma coisa muito curiosa que não sei se estão a ver, em baixo, vê-se ali assim na fotografia que está ali uma sombra, portanto, vê-se que o relógio não está encostado à parede. E, de facto, o relógio está posto arranjou-se ali assim um jeitinho, dar-lhe um jeitinho, para quê? Para ele ficar virado a sul. Portanto, ele acaba por ser um relógio meridional. Se o tivéssemos assentado tal e qual na parede, ele seria um relógio declinante, embora com uma declinação pouca, mas assim fica-nos um relógio meridional. Agora, vamos fixar aqui um bocadinho uma data, pronto. Porquê é que eu fixo esta data? Porque a ideia foi ser agosto, que é uma data simpática, dia 15 de agosto. Temos aqui assim as 13 horas, porque ele está a assinalar 13 horas, já agora, portanto, se olharem para ali, ele está na marcação das 13 horas, e, portanto, a quanto é que marca um relógio mecânico no mesmo local. Então, primeira coisa, estamos em agosto, portanto, adiantamos 1 hora no verão, então, se adiantamos 1 hora no verão, às 13 horas já são 14 horas. Depois, Lisboa está a 9,8 graus de longitude. Ora, o que é que acontece? Nós vemos que 60 minutos são 15 graus. Portanto, por cada minuto são 4 graus que ele anda. Então, se fizermos as contas como deve ser, acontece que 9 graus e 8 minutos, desculpem, teremos que adicionar 36 e 53 minutos. Portanto, agora, de acordo com a equação do tempo, então vamos lá voltar aqui à equação do tempo, e o que é que temos? 15 de agosto. 15 de agosto, ora 15 de agosto, onde é que está o agosto? Está aqui assim, aqui, e se nós olharmos, está a algures entre os 0 e o 10. Portanto, aqui o valor que não foi estimado, foi visto eventualmente com mais rigor, nós temos aqui 4,5 minutos. Portanto, o que é que acontece? A estes valores que temos aqui, temos ainda que somar 4,5 minutos. Portanto, quer dizer que quando o relógio da Sé marca 13 horas, o nosso relógio marca 14 horas, 41 minutos, 03. Está certo? E agora, relativamente a este, só uma chegazinha aqui ao relógio monumental. O que é que acontece aqui no relógio monumental? Eventualmente, estou a ver aqui que as marcações estão do lado esquerdo e do lado direito, elas não estão não têm uniformidade, têm muitas do lado esquerdo e não têm do lado direito. E ficam a pensar, por carga d'água, parece que só querem as horas de manhã, não querem as horas da tarde. Então, o que é que acontece aqui? Portanto, eventualmente, por causa da parede, eles quiseram fazer exatamente na parede, e por causa desta escolha do Gnome, que faz com que atrás, reparem que o edifício é bastante mais alto, e portanto deve ter havido aqui algum problema de não existir sombra num determinado horário. E então, o que é que aconteceu? Bom, para já, quando estávamos com os arquitetos, portanto, eu fiquei de fazer as marcações no relógio. Eu sabia a declinação e, portanto, era uma questão de fazer um desenho. Eu fiz um desenho e depois mostrei o desenho e eles disseram que não queriam o meu desenho para nada, portanto, eles queriam eram os valores dos ângulos, porque, evidentemente, medir os ângulos a partir de um desenho, automaticamente isso cria sempre, obviamente, cria erros. Então, mais uma vez, o que é que nós vamos fazer? Vamos às formas trigonométricas. O que é que eu vos disse?
Há bocado não vos expliquei exatamente porque é que se chegava àquela forma trigonométrica. Agora também não vou explicar, mas só vamos ter aqui uma ideia de que as coisas são, de facto, mais complicadas. Portanto, reparem que este relógio é declinante e, portanto, reparem que a fórmula que há bocado era uma fórmula com senos e cossenos, agora aparece com tangentes, cossenos vezes cotangentes e produtos de senos. E envolvendo, inclusivamente, não só, portanto, a latitude, e temos que envolver também exatamente o ângulo, os ângulos correspondentes, e temos que ter a declinação. Portanto, reparem que nos outros tínhamos os ângulos e a latitude, mais nada. E aqui o que é que temos que ter? Temos que ter ainda mais um fator, que é, portanto, a declinação. Então, o que é que acontece? Acontece que vamos fazer, portanto, sabendo qual é a latitude, sabendo qual é a declinação, vamos meter os dados numa folha de cálculo. Bom, metem-se os dados na folha de cálculo, está ali a expressão em cima, e o que é que aconteceu? Aconteceu que tivemos aqui portanto, como é que sabiam de marcar do lado direito, reparem que está às horas das manhãs, havia aqui uma série de horas e uma série de horas da parte da tarde. E o que é que aconteceu aqui? Aconteceu que fizemos este relógio e depois reunimos com os arquitetos, fez-se uma simulação, hoje em dia fazem coisas extraordinárias com os computadores, simular várias horas do ano para ver a iluminação do relógio, e chegámos à conclusão que o relógio não recebia praticamente sol da parte da tarde. Então, o que é que se fez? O que é que se fez? Teve que se deitar fora as marcações da parte da tarde, só ficámos com duas que estão ali marcadas a amarelo e depois aquelas todas que ficaram lá em cima. E então temos o aspecto final, aqui não está a bater o sol, mas reparem concretamente, aqui do lado esquerdo estão as marcações muito mais marcações, e do lado direito chegou às 3 da tarde e acabou, porque a partir das 3 da tarde não havia. Pronto, fico por aqui. Muito obrigada. Terminamos esta nossa viagem pelas medidas do tempo com uma subhistória, desta vez da medida dos calendários. Isto é, onde em vez de lermos horas, nós vamos pretender ler datas. A doutora Susana referiu anteriormente que a uma mesma hora, mas dependendo da estação do ano, o sol está mais ou menos alto e, consequentemente, as sombras que o gnómeno projeta têm comprimentos variáveis no mostrador. A imagem que aqui vos mostro agora é precisamente um relógio de sol, representa um relógio de sol onde também conseguimos ler as horas. Estas linhas denotam precisamente os comprimentos das sombras ao longo do ano e tem aqui, adicionalmente, uns analemas que são nem mais nem menos do que outra representação da curva do tempo, das equações de tempo que a doutora Susana também falou anteriormente. Centrar-nos-emos particularmente na reforma gregoriana e muito especialmente nos contributos dos portugueses, portanto, ao longo dos tempos, nomeadamente pré- e pós-reforma gregoriana do calendário. Sobre a história dos calendários, assentamos já à partida 2 pontos. Primeiro que tudo, a história dos calendários é uma história da matemática e, por conseguinte, como qualquer história da ciência, tem avanços e tem recuos, tem acertos e tem falhanços, tentativas e erro, e é tão longa quanto os primeiros artefactos que nós conseguimos identificar de matemática, já na Idade da Pedra, portanto, já na pré-história, sejam registados em tábuas, paus, ou pedras, ou ossos, e damos um salto depois até à marcante história do calendário juliano, de Júlio César, 46 anos antes de Cristo, para depois falarmos do calendário gregoriano, onde aparece 1500 anos depois, 1600 praticamente anos depois, uma reforma, e também gostamos de salientar 2 balizas. Uma delas, a do modelo geocêntrico, proposto por Hiparco Ptolomeu no Almagesto, isto é, onde a Terra estava no centro do universo, e depois
Já a partir do século XV, com Copérnico, Tycho Brahe, Kepler e Galileu, efetivamente o modelo heliocêntrico. Assenta também, o segundo pilar desta história dos calendários, é na história da religião, nomeadamente desde o primitivo cristianismo. Deus, enquanto criador do mundo, e segundo o livro Gênesis 1:14, reparem, assinala exatamente o instrumento de medida de contagem de tempo e fixa-o, obviamente, no dia e na noite. Mas, afinal, quanto mede um ano? O ano tropical está associado, como vimos, ao ciclo do Sol e agenda-se para o equinócio da primavera, que é o momento em que o Sol, do seu movimento aparente em torno da Terra, entra em Carneiro, como sendo 21 de março. Ora, 21 de março foi efetivamente fixado pela Igreja de Alexandria, fundada por São Marcos, em uma das sedes apostólicas do cristianismo primitivo, mas o próprio Almagesto já nos diz que podemos, mais ou menos, dizer que o ano mede 365,25 dias menos 1/300 de um dia e uma noite. Isto é, se estávamos à espera de ver aqui números representados num sistema decimal de fácil leitura, o próprio Almagesto já nos diz, agora umas contas relativamente simples, permitem concluir que o ano, de acordo com Ptolomeu, vale mais ou menos 365,24666 dias. Ora bem, o tempo necessário para que a longitude média do Sol aumente 360 graus é de aproximadamente 365,2422 dias. E no calendário juliano, aquele de que vos falei anteriormente, herdamos, por exemplo, os anos bissextos, 2 dia 6, e o modelo para tornar esta aritmética menos penosa, digamos, foi fixar 3 anos com 365 dias, isto é, por defeito, e depois um quarto ano com 366 dias. E depois vamos compensar as aproximações por defeito com uma por excesso. Repare-se que com esta contabilização estamos a dizer que o ano, afinal, no calendário juliano, mede 365 dias,25. Do calendário juliano, herdamos também os meses. A divisão do ano em 12 meses é feita, efetivamente, com esta reforma de Júlio César, do calendário, e, por definição, afinal, o que é o mês? O mês é uma subdivisão do ano e relaciona-se agora com o ciclo da Lua, isto é, com o período de tempo que a Lua leva a completar todas as suas fases. Aproximadamente, outra vez, 29,53059, etc, dias. Ora, é no século IV, no Concílio de Niceia, que os cristãos, interpretando as Escrituras, vão fixar a data da Páscoa. Ora bem, e fixam-na como sendo o primeiro domingo depois da lua cheia, a seguir ao equinócio da primavera no hemisfério norte. Duas consequências. Uma delas é que a Páscoa vai ser uma festa que muda e ocorre sempre entre 22 de março e 25 de abril. Segunda consequência é que, havendo festas que mudam e festas que estão fixas, por exemplo, o nascimento de Cristo, aquilo que vai acontecer é que há 2 ciclos, o do Sol e o da Lua, que vão ter que ser compatibilizados. Ora, os números que anteriormente referimos tornam difícil esta compatibilização ao ponto de Afonso X, o sábio, ter registado exatamente essa dificuldade. Os matemáticos, ao longo dos séculos, foram efetivamente alertando, em particular, para os erros inerentes ao calendário juliano. Mas é no século VI que Dionísio o Exíguo, mais uma vez, interpretando as Escrituras, dá início à chamada Era Cristã, dita comum hoje em dia. Isto é, com a contagem dos anos a partir do nascimento de Cristo. É fixado a 25 de dezembro
e é fixado no dia 1º de janeiro do ano 4º antes de Cristo. Ora bem, a interpretação das escrituras terá sido, obviamente, feita, mas reparem que o dia é exatamente aquele onde os romanos assinalavam a fundação de Roma. Portanto, a fundação de Roma desapareceu como sendo um marco importante na história dos calendários e vem ser substituída pelo início da era cristã. Estávamos no século VI e foram precisos 4 séculos para que o próprio Papa, João XIII, no século X, começasse a divulgar na documentação pontifícia exatamente a generalização desta era cristã. Em Portugal, data de 22 de agosto de 1422, um decreto de Dom João I, com esta nova era a ser regulamentada. Substitui-se em Portugal a dita era hispânica, que remetia para a conquista romana da Península Ibérica. Então, afinal, quantas medidas de anos nós podemos considerar? Vamos fixar-nos só nestas 4, portanto, a de Ptolomeu já vimos, a do ano juliano, do calendário juliano também já vimos, a de Al-Batani, um astrónomo árabe, que no século X, na Turquia, atualmente Turquia, faz cálculos e estipula o comprimento do ano como sendo 365 dias, 5 horas, 46 minutos e 24 segundos, é este o ano que, em particular, Pedro Nunes vai usar nos seus cálculos. Uma outra medida do ano famosa está patente nas ditas tábuas afonsinas, mandadas construir pelo rei Afonso X, o sábio, avô do nosso rei Dom Dinis, que, reparem, é diferente também a duração deste ano afonsino e terá ele dito, quando constatou efetivamente a natureza destas medidas e quando comparadas com a natureza da medida do mês, portanto do ciclo da lua, disse que ele terá dito que se Deus me tivesse consultado, eu ter-lhe dado muito bons conselhos. Ora bem, note-se também em particular que se nós formos ver nos últimos 3 equinócios a que horas e em que dia é marcado precisamente este início do equinócio da primavera, ficamos a saber que em 2020 em Portugal registou-se às 13h50 do dia 20 de março e depois em 2021 às 9h37 do dia 20 de março e já este ano às 15h35. Portanto, não é difícil percebermos que não estamos a falar exatamente da mesma medida para estas 3 últimas datas do equinócio. Uma coisa é certa, grande parte dos nossos manuais escolares, bem como muitos dos professores primários que conheço, continuam a veicular a data de 21 de março como sendo a do equinócio da primavera. E a verdade é que não voltará a ocorrer o equinócio no dia 21, já está no dia 20, a menos que se reforme novamente o calendário que hoje em dia nos rege. Ora, numa correta leitura dos astros, em um melhor registro de tempos, assentou também a nossa aventura dos descobrimentos marítimos, sendo que os marinheiros árabes, a partir do século X, XI, sulcaram o Índico em todas as direções e orientavam-se pelas estrelas. A cultura náutica em Portugal está, obviamente, associada ao infante Dom Henrique, cujo lema era vontade de bem fazer, como nós vemos ali, talent bien faire, com uma navegação que nos levou primeiro de porto em porto, os portulanos, até se ganhar confiança suficiente a julgar pela panóplia de documentação que ainda sobrevive. Letras dominicais, áureos números, epactas e afins fazem parte do léxico religioso, sem dúvida, mas também do léxico científico, dos documentos científicos. E mais, cartas náuticas, tabelas de declinação, roteiros de viagem, repertórios, almanaques, lunários, prognósticos e simples folhinhas ou correspondência denotam sobre os calendários, denotam em particular que em Portugal havia uma intenção, um plano consistente e bem delineado e que atravessou vários reinados. O nascer e pôr do sol, a sua posição ao meio-dia, as estrelas que nascem perto do equador celeste e, naturalmente, a estrela polar, eram referências conhecidas que definiam direções e que os portugueses aprofundaram, quizá como nenhum outro povo.
os almanaques, um breviário, o primeiro incunabo impresso em Portugal é precisamente um calendário, que é um breviário para Braga, um breviário bracarense, 1494, portanto, no início da imprensa, mas também temos os almanaques perpétuos, famoso almanaque de Zacuto e de José Vizinho, de 1496, e também temos livros de horas, e também temos crónicas, e também temos mapas. Assentei aqui exatamente o mapa dito de Cantino, cuja história não vou, obviamente, para me não alongar mais aqui reproduzir, mas que sugiro que vocês consultem, e onde fica registado, basicamente, no dia 7 de junho de 1494, o famoso Tratado de Tordesilhas divide o mundo ao meio. Bem, a divisão é feita exatamente por um meridiano zero, meridiano esse que fica 370 léguas a oeste do arquipélago de Cabo Verde, disse que premeditadamente para garantir que o Brasil já ficava como posse portuguesa. Reparem que onde é que o meridiano zero vai parar, dependendo de quem o estava a ler, diz que é mais para oeste ou mais para este. Pedro Nunes, em particular, relativamente ao Brasil, diz que ele está suficientemente para oeste. Um outro problema que se levanta com a fixação deste meridiano é o antimeridiano, o que está do lado de trás, portanto, e que traz também histórias importantes, famosas, nomeadamente sobre o problema das Molucas. Do ponto de vista prático, podemos dizer que a obra que referimos anteriormente, do Almanaque Perpétuo, é uma obra cheia de tabelas, pretensamente para ser consultada por qualquer pessoa, onde se podia, em particular, à custa das letras dominicais e do princípio dos meses e do ciclo do Sol. Temos aqui uma aritmética modular de ciclo 28. As pessoas, teoricamente, qualquer um podia consultar estas tabelas e saber, em particular, quando é que se marcava a Páscoa. Esta intenção dos diversos reinados portugueses em registar detalhadamente está também, nomeadamente à custa das datas, à custa dos calendários, está também patente nas diversas crónicas que nós conhecemos. Por exemplo, João de Barros, a propósito da partida do Restelo de Vasco da Gama, diz claramente, era sábado, era dia 8 de julho, etc, 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 ou então quando se achou o Brasil, era terça-feira, oitavas de Páscoa, 21 dias de abril, etc, etc, mas também a intenção de registar novas plantas, novos animais, e, portanto, desta forma, sem dúvida, Portugal contribuir para um conhecimento alargado do mundo que nos rodeia. Na mesma altura, portanto, século XVI, início do século XVI em particular, nós temos alguns dos nossos cronistas a fazer eco da discrepância entre os ditames das escrituras e os desfazamentos astronómicos que podiam perceber. Neste caso particular, sobre os lugares da Terra com coordenadas geográficas, latitude e longitude para todos os portos conhecidos, nós temos a obra de Duarte Pacheco Pereira, escrita em português, dedicada ao rei Dom Manuel I, onde se assinala, note-se, que afinal o equinócio da primavera está a ocorrer no dia 11 de março. Na prática, estávamos a dizer que aquele pequeno desfazamento que o calendário juliano assumia no ano 46 a.C., que é cerca de 10 minutos por ano, ao fim de 1600 anos de vigência, já vai em 10 dias de desfazamento. Portanto, este problema coloca-se, mas aquilo que nós temos é que o conhecimento dos movimentos, em particular do Sol e da Lua, eram, no caso
português conhecidos de uma forma muito generalizada. E eu vou aqui classificar em 3 tipos de manuais, se quisermos, de generalização, de divulgação destes conhecimentos. Estes, em particular, de natureza assumidamente didática, escolhi aqui, por acaso, um de Gonçalo Fernandes Trancoso, de 1570, que é a regra geral para aprender a tirar pela mão as festas mudáveis. Repare-se novamente a mão, a servir como instrumento de cálculo, onde, inclusive, os nós dos dedos servem para encontrarmos os áureos números, as letras dominicais, para calcularmos as epactas, etc, etc, etc. Um segundo tipo de manuais de divulgação, estes de natureza, se quisermos, mais científica, e especificamente estes que vamos ver com claras intenções estéticas, cujos custos provavelmente só estariam ao alcance de alguns, vemos, por exemplo, os atlas atribuídos a Fernão Vaz Dourado, onde, neste caso particular, repare-se, mapas rigorosíssimos, com uma triangulação, com a coisa dos ventos, e também, reparem, as tabelas, os algoritmos, neste caso, em círculo, portanto, numa roda, onde se afirma que é para saberes a quantos dias de qualquer mês é lua nova, etc, 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 etc. O terceiro tipo de manual de divulgação desta informação dos calendários é feita por académicos, se quisermos, cientistas, e interessa aqui registarmos que, no caso da cosmografia náutica dos descobrimentos portugueses, grande parte da produção literária relativa a esses descobrimentos tem uma qualidade ímpar e era um resultado, por exemplo, do ensino ministrado nas famosas aulas, por exemplo, da Esfera, do Colégio de Santo Antão, em Lisboa, ou na própria Universidade de Coimbra, e onde a mobilidade dos padres jesuítas, em particular, e a sua vocação para o ensino, fizeram de Portugal um local de erudição recomendada. O caso de Pedro Nunes, personagem incontornável, neste nosso percurso pelos autores portugueses, dispensa qualquer apresentação, mas eu quero, todavia, relevar novamente o facto de Pedro Nunes estar a trabalhar com um modelo geocêntrico, e este Tratado da Esfera com a teoria do Sol e da Lua, publicado em 1537, é uma tradução, é verdade, de um tratado de Sacro Bosco, mas é uma tradução comentada, e, portanto, onde Pedro Nunes faz prova da sua competência científica sobre o assunto. O outro texto, e fico particularmente feliz por saber que, finalmente, a obra de Pedro Nunes foi reeditada, toda, pela Academia das Ciências, é o De Crepúsculis. Sobre o De Crepúsculis, 3 questões que eu gostaria de salientar. Primeiro de tudo, há várias edições do De Crepúsculis, sendo que aquela que eu próprio utilizei é a última que eu saiba que foi publicada, com uma leitura atualizada da autoria do nosso querido e saudoso colega e amigo Padre Carlos Vilar. À época pensava-se que a depressão do Sol era constante. Pedro Nunes, na primeira proposição deste De Crepúsculis, diz imediatamente que vai demonstrar que o arco de Sol ao horizonte, no princípio do crepúsculo matutino ou no fim do vespertino, não pode ser sempre o mesmo. É também no De Crepúsculis que nós vemos redefinir o quadrante, tornando-o no famoso nónio. Tais eram tempos de reforma da Igreja Católica, na sequência da cisão protestante protagonizada por Lutero. E, portanto, nós vemos, nomeadamente, este famoso concílio, mais uma vez, de Trento, é longuíssimo, é um concílio que leva praticamente 20 anos, onde está representado também o arcebispo de Braga, Frei Bartolomeu dos Mártires, a saber, e onde se trata da reforma da Igreja Católica. Pensamos nós, e da reforma do calendário também, provavelmente porque é apresentado um novo breviário, mas não de uma forma tão explícita como viria a acontecer uns anos mais tarde, já pela mão do Papa Gregório XIII. Em 1577 discute-se o regresso do equinócio para 21 de março. Portanto,
Relembramos que havia um desfazamento de 10 dias relativamente a ao problema do início do equinócio da primavera. Numa comissão científica presidida pelo cardeal Sirleto, foram avaliados vários projetos de reforma do calendário e aquele pelo qual se optou é um projeto devido a Luigi Lilio, que depois, o compêndio, que depois vai ser enviado para as diversas cortes, academias científicas, universidades, para que possa ser, se quisermos, validado. E em Portugal? Em Portugal, não nos surpreenderia que, pela mão de Pedro Nunes, essa avaliação também fosse feita. Contudo, em 1577, estávamos praticamente no fim da vida de Pedro Nunes, que morre em 1578, e sabemos um testemunho por Frei Luís de Sotomayor sobre o que é que Pedro Nunes achava deste compêndio, desta proposta de reforma. E reparem, não pode ser mais clara. Ele diz: sou de parecer que não se fizesse nenhuma mudança no calendário. E depois, porque de nenhuma maneira se pode evitar os inconvenientes nem as regras que o autor do sobredito tratado dá são muito certas, antes são incertas e falsas, ou falíveis, como ele determinar a mostrar, se não morrera tão depressa. É também o cardeal Dom Henrique que envia ao Papa uma carta onde diz, efetivamente, vou-lhe remeter o parecer, e a questão que se coloca é: estes não eram tempos fáceis para Portugal. Depois do desastre de Alcácer Quibir, onde, por exemplo, temos a mais célebre epopeia dos descobrimentos registada por Luís de Camões, nos Lusíadas, e onde o professor Luciano Pereira da Silva, em 1915, faz um estudo brilhante sobre a astronomia que está nos Lusíadas. Efetivamente, segue-se o cardeal Dom Henrique durante pouco tempo e os Filipes chegam a Portugal. Portanto, em 1580 estamos a falar exatamente na fase da reforma do calendário e 1580 Filipe II de Espanha, primeiro de Portugal, reina Portugal. Só mais um detalhe: se não foi Pedro Nunes, quem é que poderá ter sido que fez este parecer sobre o compêndio que chegou à corte portuguesa? Muitos cientistas da época, muitos astrónomos, muitos matemáticos, se pronunciaram sobre o problema dos calendários. O Frei Nicolau Coelho do Amaral, desde logo, o André Avelar, o Frei João Batista Feio, o Manuel de Figueiredo, o João Batista Lavenha, todos eles possíveis autores para se pronunciarem sobre este compêndio, mas o próprio Papa manda construir uma torre para que ele próprio pudesse constatar qual era o desfazamento do equinócio. Esta torre famosa, a Torre dos Ventos no Vaticano, onde uma meridiana, a meridiana de Dante, e Dante era o matemático, cosmógrafo, pontifício dominicano, membro da Comissão da Reforma do Calendário, é quem faz este desenho, quem faz este traçado, e efetivamente as igrejas, as catedrais, eram à época verdadeiros observatórios astronómicos. Eram as igrejas, eram estes os lugares onde era preciso saber exatamente, e daí os breviários também, daí os calendários que são de natureza litúrgica, para saber exatamente que horas são, de que dias estamos a falar, e o próprio Papa Gregório XIII pôde confirmar com esta meridiana na Torre dos Ventos do Vaticano, que ele próprio mandou construir, que este desfazamento era, em 21 de março de 1581, de 60 centímetros, portanto, o que corresponderia aos tais 10 dias de que estamos a falar. Independentemente das opiniões que chegaram ao Papa sobre este compêndio, a verdade é que ele resolveu efetivamente reformar o calendário através de uma bula, publicada em 24 de fevereiro de 1581, famosa Inter Gravíssimas, onde começa por dizer exatamente que aquilo que se pretende, o objetivo, é manter intactos os antigos ritos da Igreja. E o projeto que foi adotado foi o projeto de Luigi Lilio. Quais são as alterações que, então, esta reforma vai incluir no calendário, o chamado calendário gregoriano?
Duas delas, já à partida. Uma delas é corrigir o desfazamento de 10 dias. E, portanto, decreta-se que ao dia 4 de outubro de 1582 há de seguir-se o dia 15 de outubro de 1582. E, portanto, 10 dias que desaparecem. Não é uma decisão fácil de se tomar, como vocês imaginam. Portanto, não é fácil dizer, por exemplo, a um patrão que durante este mês os trabalhadores não trabalham 10 dias, mas têm que pagar na mesma um mês. Portanto, não foi fácil a aceitação desta ausência de 10 dias no calendário. Mas a outra mudança é sobre a direção média do ano gregoriano. Continuamos a ter anos bissextos, como nós sabemos, cada 4 anos, mas atenção, agora não são todos os múltiplos de 4 que são anos bissextos. Agora são os múltiplos de 4 que são anos bissextos, exceto se eles forem anos centenários que não sejam múltiplos de 400. O que é que isto significa? Significa que o ano 1600 foi bissexto, é múltiplo de 4 e múltiplo de 400, mas o de 1700, o de 1800 e o de 1900 são múltiplos de 4 e não foram bissextos. Desta forma, parem as aproximações, agora deixamos de ter 365 dias, 25 como a medida do ano e passamos a ter 365,24, 25, que não é 24, 22, etc. E, portanto, a aproximação é melhor, mas já há um desfazamento, o tal equinócio que já se marca no dia 20, agora quando estamos a falar de 400 anos depois da reforma do calendário. Consequências, curiosidades. Desde logo, Portugal e Espanha, que na altura, como disse anteriormente, tinham o mesmo rei, aderiram imediatamente ao calendário gregoriano, bem como alguns dos estados da Itália. Mas a maior parte do mundo, e nomeadamente a maior parte da Europa, não aderiu, ou veio aderindo depois já muito tardiamente. Uma curiosidade, o facto de Santa Teresa d'Ávila, nos registros, ser dito que morreu no dia 4 de outubro de 1582 e foi enterrada no dia 15 de outubro de 1582. Durante muito tempo se falou, mas o que é que terá acontecido ao corpo de Santa Teresa para estar 10 dias sem estar enterrado? Não esteve 10 dias sem estar enterrado. Ela morreu exatamente no momento da transição dos calendários, quando se retiraram os tais 10 dias. Portanto, ela foi enterrada no dia imediatamente a seguir ao da sua morte. Outra questão diz respeito à adoção do calendário gregoriano, por exemplo, na Grã-Bretanha. Vem a acontecer cerca de 200 anos depois, portanto, em 1752, e se eu trago aqui o caso da Grã-Bretanha é por duas razões. Uma delas é porque a mais antiga aliança diplomática do mundo, vertida no Tratado de Windsor, é entre Portugal e a Grã-Bretanha. Ora, acontece que durante 200 anos, por exemplo, as trocas de correspondência, nós mandávamos para lá informação com a datação no calendário gregoriano e recebíamos as cartas com datação no calendário juliano. O que significa que quando estivermos a estudar esses documentos destes 200 anos, devemos ter em linha de conta essa divergência de calendário. E também, em particular, quando se diz, e continuamos a ouvir dizer isso erradamente, que Galileu e Newton, a alma de um encarnou no outro, porque quando um morreu, nasceu o outro. Ora bem, quando um morreu, a data de Galileu é assinalada no calendário gregoriano, enquanto que a data de Isaac Newton é assinalada no calendário juliano, e, portanto, fazendo umas contas simples, efetivamente eles não morrem, e um não morre quando o outro nasce com um curto espaço de tempo. É praticamente um ano de diferença. E o que é que acontece depois da reforma? Depois da reforma, nomeadamente os algoritmos para o cálculo da Páscoa, parece que se mantêm iguais. Eu fui buscar aqui um exemplo que me é particularmente caro, de um dos nossos textos dos aritméticos portugueses, neste caso Gaspar Cardoso de Sequeira, cujo título é Tesouro dos Prudentes, tem inúmeras edições, como a maior parte dos nossos aritméticos portugueses, e a primeira edição, a primeira data, é de 1612. Parece, Gaspar Cardoso de Sequeira apresenta-se como matemático, natural da Vila de Mursa, e diz que, entre outras coisas, neste Tesouro de Prudentes, que eu espero que muitos de vocês consultem, a Páscoa se conta novamente pela mão, pelos dedos, não é? As epactas, continuava a ser tudo igual.
não posso deixar de referir aqui também, quanto à importância do assunto da Páscoa em Portugal, um dos nossos mais eminentes oradores, o padre António Vieira, quem, na verdade, não raramente recorre às matemáticas para validar as suas afirmações e que, neste caso, sobre o tema da ressurreição, atente-se na argumentação engenhosa que ele vai usar, acaba por provar que uma noite mais meia-noite mais um terço de noite são 3 noites, e um dia mais um 12avos de dia mais um 24 dias são 3 dias, e, portanto, confirma-se as escrituras. É claro que as características que ele enumera são características, algumas delas muito difíceis de se medirem, como é o caso do amor, mas não podemos deixar de notar o registro de uma terminologia eminentemente científica, como é o equinócio de março, novamente, ou os crepúsculos, está bem? Que o padre António Vieira usou. Em suma, não há calendários ideais, há calendários muito variados, mais antigos, mais modernos, com mais validados, se quisermos, mais divulgados. Existem calendários, por exemplo, que são relógios de sol. Portanto, voltamos outra vez à questão, podemos usar os relógios de sol como calendários? Sim. No entanto, os relógios de sol, estes parece que são perpétuos. Eles continuam a marcar o tempo ao fim dos milénios, e agora há uma proposta de se construir um relógio mecânico que seja capaz de marcar o tempo para os próximos 10 milénios. Fico por aqui, portanto, agradeço a vossa atenção e registro aqui o endereço que vocês deverão usar, se tiverem dúvidas, em particular sobre o nosso concurso, mas também sobre questões científicas que vos possam assolar depois desta nossa apresentação. Bem-aja!